Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, o programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje eu e o Paulinho estamos trazendo uma amiga. Fala de amiga? Pode. É uma colega. Ela é coordenadora do curso de arquitetura da Anhanguera, aqui em Osasco. É arquiteta e urbanista Paula Brandes Palma. Olá. Você viu que eu falei Palma, não falei Palma. Essa brincadeira a gente estava fazendo um pouquinho antes de começar, porque aqui é tudo oriundo de italiano, né? Então, estamos em casa. mas a Paula é a coordenadora do curso, vai contar uma porção de coisas novas. Paulinha, obrigado por estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Nossa, agora eu fiquei emocionado. Paulinho, você... Não, Paulinha. Tá vendo? Xará. Dá uma dupla legal. É. Só que nós somos de São Paulo, né? Nós não somos lá de Goiás. De Goiás. Não dá para fazer dupla sertaneja. Mas e a pergunta-chave? Você não vai fazer a pergunta-chave? Eu ia deixar para você. Paulinha, nós temos uma pergunta-chave, ou um chavão. Por que arquitetura? Por que você escolheu arquitetura? Qual foi? Foi uma Houve influência? Ou foi paixão? Como é que rolou isso? Acho que como toda adolescente, né, quando você começa a crescer, todo mundo te pergunta o que você quer ser quando crescer. E aí eu tinha pensado em milhões de opções. Eu cheguei a pensar em farmácia, letras, que são disciplinas que não têm nada a ver com arquitetura. Mas eu sempre gostei de desenho, eu sempre gostei de maquete, e eu achava que a arquitetura era aquilo, era desenho e maquete. E aí, na hora de escolher para o vestibular, eu falei, não, tinha que ser arquitetura. Eu já tinha feito decoração de interiores, então já era design de interiores na época. E aí falei, eu gosto de desenhar, eu acho que a arquitetura é isso. Que é o que acontece com a maioria dos nossos alunos, né? Eles escutam assim, você desenha tão bem, vai fazer arquitetura. E aí, quando você entra na faculdade, você descobre que não é bem isso, é um outro universo, é um outro mundo. Porque, na verdade, essa fase do vestibulando, né, é que é realmente dramática. Né? É cruel, né? Você é uma criança ainda, ele tem uma quase. definição de gosto, né, e é onde ele envereda, né, e vai buscar a sua profissão. É interessante até que a gente coloque essa posição, porque eu sei que a Anhanguera está em fase de vestibulares, né? Sim, a gente então começou agora os nossos vestibulares. A gente tem vestibular agora em dezembro inteiro, janeiro também, fevereiro. Então, assim, para quem tiver interesse em prestar arquitetura, é só entrar no nosso site, vestibulares.com, e verificar as datas de vestibular que a gente tem. E, assim, na minha vez do vestibular, só tinha arquitetura como opção, assim, para mim, né? Depois que eu passei, a farmácia não serve, não gosto de química, não vai dar certo. Letras também não ia dar certo. E aí eu falei, não, eu gosto de desenhar, então vamos para arquitetura. E aí meu pai também adorava arquitetura, ele me levou numa exposição que teve na FAUSP sobre maquetes dos alunos, né, da faculdade. E aí eu fui conhecer a FAU, conheci lá as maquetes e me encantei por aquilo. E aí foram 5 anos de faculdade, é uma faculdade longa, mas foi muito legal, assim, eu gostei bastante de estudar isso. Onde é que você fez? Eu fiz Mackenzie. E na época que eu entrei no Mackenzie, o Mackenzie era integral. Integral. Então eu tinha eu entrava de manhã cedo e saía no meio da tarde, era semi-integral. Era um curso diferente que hoje já não existe mais também. Hoje a gente já tem uma carga horária bem menor dos cursos de arquitetura no país. O que eu fiz também era integral, só que o nosso era de manhã e à noite. E à tarde era reservado para estágio. Você fez Mackenzie? Não, eu fiz FAP. Então, mas o Mackenzie, particularmente o Mackenzie, ele tinha uns horários malucos, né? Você tinha aula às 8 horas da manhã, depois a outra era 15 para as 11 e a outra 4 horas da tarde. Na minha época, assim, era tudo na sequência, mas a gente entrava às 8 da manhã e saía às 3h30, 4 horas da tarde. Então, trabalhar era bem complicado no começo. Até acho que por isso que o MEC acabou exigindo que fosse ou matutino, ou diurno, ou noturno, para facilitar isso para todo mundo. Agora, você como coordenadora do curso de arquitetura, essas mudanças que houveram na grade, em termos de levar o profissionalismo para o estudante, você achou que melhorou? Você tem alguma situação que acha que faltou?
Porque eu percebi, por exemplo, na engenharia, que ficou faltando muita coisa, entendeu? Isso eu percebi claramente quando eu fiz e do que a gente depois, também como coordenador lá, a gente estudou isso aí. Eu acho que assim, no caso da arquitetura, a gente passou por várias mudanças, né, no país. Logo no começo, nós éramos arquitetos, engenheiros arquitetos. Isso. Então, a formação de um arquiteto era muito mais precisa. Então, você tinha muito cálculo, muito desenho, muito projeto. Então, era um arquiteto melhor do que a gente forma hoje. Mas era uma outra época, né? Era uma outra necessidade do mercado de trabalho. Então, hoje, o mercado de trabalho é muito mais rápido, é muito mais ágil, a gente não tem mais tempo para ficar numa faculdade integral o dia inteiro, né, estudando. Então, acho que pulverizou um pouco essa coisa do ensino. Então, não tem mais o engenheiro arquiteto. Então, eu tenho o arquiteto, que é especialista em algumas coisas, o engenheiro, que é especialista em outras, e juntos eles trabalham muito bem em parceria. Acho que essa seria a ideia. Mas acho que hoje, com a redução da carga horária, eu vejo um problema, né? Mas é isso, o país inteiro está reduzindo, né? É algo que aconteceu pelo MEC. É o estudo, né? É o estudo. Do Ele é mais rápido, né? Eu acho que Mas a diminuição da carga horária do curso superior prejudicou. Eu creio que sim, mas é complicado a gente falar sobre isso. Não, no Engenharia geral. também foi um horror. Mas hoje eu acho que aí leva o estudante que se gradua a buscar um pós-graduação. Uma especialização. Né? Vai buscar uma especialização, vai adotar uma atividade mais precisa, né? Mais se Eu acho que a aprofundar. gente forma cada vez mais pessoas generalistas e depois a gente pega um ponto para se aprofundar. Eu Então, a enxergo pós-graduação isso acho hoje essencial, assim, para que você escolha uma área e pule de cabeça mesmo, se aprofundando no assunto. Dentro da arquitetura, Então, mas não como da pode ser engenharia, tem muito. generalista como está sendo. Sabe? Porque a gente acompanha algumas coisas. Algumas pós-graduações. Então, assim como o ensino médio está muito ruim, quando o aluno entra na faculdade, ele já tem uma deficiência. Quando ele vai para pós, o problema é exatamente o mesmo. Ele tem uma deficiência do ensino médio, da faculdade, que vai somando. Entendeu? Na frente. Então, o professor da faculdade acabou o ensino médio e começou a faculdade. Quando ele vai para pós, o cara tem que continuar a faculdade para depois ir a pós. Eu estou sentindo isso. Entendi. Talvez até estou sendo crítico demais. Mas a gente tem problema. Assim, realmente, a redução da carga horária é um problema. O foco ter sido alterado, né, de a gente ter um mercado de trabalho hoje mais exigente. E ele é um exigente, mas ele não exige, eu acho, que a profundidade da informação em todos os assuntos. Né? Ele aceita esse profissional que é geral, que entende um pouquinho de tudo, mas é bem pouquinho, por cima. E aí ele vai selecionando no mercado aquele que tem a especialização que o mercado precisa, sim, sabe? certeza. Tipo, o Por escritório exemplo, de... Bolinha, na engenharia, a gente percebia que havia no estudante de engenharia que buscava, normalmente nós estávamos falando, né, ele vai buscar engenharia porque ele gosta de cálculo. Sim. Mas ele tinha exatamente uma deficiência de cálculo. Tá? Acontece isso na arquitetura também, aquele que vai buscar arquitetura por uma Acontece. paixão de desenho, depois vai ter dificuldade. Acontece, é engraçado a gente ver isso. A gente tem alunos que ouviram falar que desenham bem, e desenham realmente, mas acham que é só isso que basta para arquitetura. Alunos que não têm a menor ideia por que escolheram arquitetura. Então, você fala, mas por que você escolheu? Sei Não, lá. e tem aquele cara que é bom em desenho animado e vão fazer arquitetura. Também. Desenha mangá e vai fazer arquitetura. E assim, aí, claro que a gente tem alguns alunos que se descobrem arquitetos dentro da faculdade, que amam de paixão o que estão fazendo, e aí esses que a gente adora ensinar, né, porque eles demonstram a paixão pela arquitetura, vão além do que a gente ensina em sala de aula, que é uma coisa que a gente cobra bastante dos alunos isso. A minha parte como professora em sala é 40%. Os 60% que estão faltando são dos alunos. Eles precisam correr atrás, né? Eles precisam ir, pesquisar, se interessar. E quando acontece isso na faculdade é incrível. Então, é um aluno que se apaixona de verdade pelo assunto e vai além. Né? E traz até para a gente, na sala de aula, coisas novas. Coisas novas. É uma troca. Né? Eu falo que ensinar é uma troca. Isso. Eu não sei tudo, eles também não sabem tudo, então é uma troca de informações. E isso, quando acontece, é muito legal. Mas é ruim quando acontece o oposto. É o aluno que está lá de paraquedas, que não tem a menor ideia do que está fazendo,
não entende de cálculo, porque, bem ou mal, a arquitetura tem um pouco de cálculo, mas é bem pouco, mas ele se perde no cálculo, se perde no desenho, se perde na teoria, e aí ele acaba meio que patinando e se perdendo no meio do curso. E tem muita desistência em função disso? Tem, bastante. A causa seria essa mesmo? Infelizmente, sim. São alunos muito jovens, né? Quando a gente tem um aluno de, sei lá, de 17 anos, que acabou de prestar o vestibular, que não tem a menor ideia da vida. Eu acho muito difícil você ter 17, 18 anos e ter certeza do que você quer fazer para o resto da sua vida. Né? É muito cruel esse nosso ensino, que você obriga o jovem a decidir. E já encontra logo uma dificuldade grande no começo? E se o nosso mercado de trabalho está ruim, se a crise no país complica tudo, realmente isso vai desmotivando o aluno que não tem a paixão, né, pela profissão a continuar. Mas é legal quando você vê um aluno que, sei lá, desde sempre quis ser arquiteto, ou que realmente descobriu que amava aquilo. Você, lá como professora e como coordenadora, você consegue sacar isso em cada aluno que tem aquela paixão, por exemplo? Né? É nítido, é muito engraçado isso. Quando você está na sala de aula, você enxerga, né? Você vê o brilho no olhar de quem pescou a ideia, de quem está interessado, ou você vê o ponto de interrogação, que eu falo que é sólido, você consegue tocar nesse ponto de interrogação que está na cabeça desse aluno. É em 3D, né? Tem aquele que está lá voando, que não está nem aí, realmente, então a gente consegue perceber isso. E até dar uma atenção maior, tipo, uma atenção diferenciada para aquele que se apaixonou, uma atenção de um outro tipo para aquele que está com ponto de interrogação na cabeça. Né? Então, a gente vai lidando com com essas divergências dentro da sala de aula. Legal, legal. E hoje, lá na Anhanguera, mais ou menos assim, a demanda para o curso de arquitetura é muito grande? A gente sempre conseguiu montar 2 turmas nos calouros. Né? Então, sempre tem um grande interesse inicial pelo curso de arquitetura. Né? Assim, e a gente, nesses últimos anos, a gente está mantendo esse interesse. Então, as turmas continuam grandes. A gente está hoje no TFG, né, que é o nosso 10º semestre, que é o trabalho de final. É semestral ou anual? Ele é semestral. Né? Então, assim, o nosso TFG é o nosso momento mais importante do curso, é onde o aluno desenvolve o trabalho de final de graduação. É um projeto único dele, com o tema que ele escolheu, na área que ele escolheu, com o orientador que ele escolheu. Então, assim, é o grande auge do curso de arquitetura. A gente tem turmas hoje de quase 70 alunos, que não acontecia uns anos atrás. Né? Antigamente, você chegava no último ano a uns 40, entravam, sei lá, 150 alunos, chegava a 40 no final. E agora a gente está com uma turma bem grande, então isso é legal de ver. Mas não dificulta um pouco na hora da aula? Então, geralmente no TFG as orientações são individuais. Tá. Então, os alunos são divididos em grupos e aí eles recebem um orientador que lida apenas com eles. E ele escolhe o orientador? Ele escolhe o orientador dentro da equipe que está disponível. Ah, tá. Mesmo sem conhecer, às vezes, o orientador? Geralmente, a gente faz umas 15 dias de aula prévias de assuntos gerais. Aí há uma empatia. Para ver se há empatia ou não do aluno com o seu orientador. Legal. Que é importante ter, que se não tiver empatia, não vai dar certo. Paulinha, nós vamos dar uma paradinha, fazer um pequeno intervalo. Aguarde e já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de costume, eu vou fazer um lembrete a você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar tendo para esse serviço que vai estar contratando. E quero lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07,
coloque o código 038, ou então mencione cidade de Osasco. Parte desse recurso virá para a associação, que fatalmente vai estar retornando para você mesmo. Muito obrigado. E agora nós vamos retornar com a Paula Palma. Paulinha, a gente estava comentando aqui no intervalo, você não escutou, mas a gente estava comentando no intervalo, das diversificações, né? Da arquitetura, porque nós estávamos falando da dificuldade do vestibulando a adotar a arquitetura, né? Mas dentro da arquitetura tem várias ramificações. Sim. Né? Acho que a E carreira desenvolve depois o profissional. É engraçado, quando eu decidi fazer arquitetura, meu pai falava que a gente tem um leque, que é uma carreira... Meu pai é engenheiro elétrico, e ele sempre falou que a arquitetura é uma carreira muito bonita, porque ela tinha um leque de opções imenso. E aí é verdade isso, a gente pode trabalhar com 1 milhão de coisas. Então, não é só o projeto de arquitetura, não é só um projeto de uma residência. E hoje, com a fundação do Conselho da Arquitetura, do CAL, aumentou muito mais, né? Também, de uma certa forma, sim. Mas, assim, então, você pode trabalhar desde uma casa, projetar o interior de uma residência. Tem muita gente que acha que arquitetura é só decoração de interiores. Automação. Automação também está incluído nisso. A gente pode trabalhar com vitrinismo, né, que é uma coisa que você fala assim, mas que bobagem, é só uma vitrine. Mas a vitrine tem um porquê, ela tem um cenário montado, cenário de teatro, cenário de filme. Até de TV. De TV, cenários das novelas, da televisão, precisam Mas de um é arquiteto. arte, né? A arquitetura é arte. Então, assim, ela abre um leque realmente muito grande de opções de trabalho. Né? Então, dá para a gente se encontrar em Aliás, cada etapa. é uma das cadeiras, né? Não tem história da... Tem história da arquitetura, história da arte. Da arte e da arquitetura. Até a área acadêmica, se alguém se interessar pela área de pesquisa acadêmica, né, assim, a minha área favorita é essa. Eu sempre trabalhei com restauro, então, minha área de pesquisa sempre foi restauro, e eu adoro a parte de pesquisa histórica. Nós comentávamos um pouco antes do programa que na Europa, principalmente lá, né, porque é um berço da arquitetura, da civilização, a cadeira de restauro, o profissional de restauro, ganha quase o dobro do outro profissional. Verdade. Porque é específico para ele preservar aquela história, entendeu? Então ele vai lá, faz todo um trabalho em cima. Muito bonito isso aí. Geralmente trabalho de restauro na internet, acharam lá no Oriente Médio Você viu? Eu vi uma foto. Não é foto, não, um mosaico no chão. Mosaico. Coisa maravilhosa, do tempo do Paulinho. Estava enterrado. Tá bom. Não, e aí, nessa área de restauro, junta até a arqueologia histórica, que é uma outra carreira, uma outra arqueologia. faculdade, uma outra formação, mas que trabalha junto com o arquiteto restaurador. Legal. E nessa diversificação, nesse leque da arquitetura, qual que você tem mais paixão aí? Como é que ficou nessa Então, quando eu estava na faculdade, logo no primeiro semestre, o professor pediu um trabalho que era para a gente fazer um texto explicando por que a gente tinha escolhido a arquitetura e qual era a área que a gente gostaria de trabalhar no futuro. E aí eu não sei por quê. Meu pai trouxe um livro para mim que era um restauro de um teatro, do Teatro São Pedro. Ali na Barra Funda, em São Paulo. E aí eu li o livro, me encantei por aquilo e fiz um trabalho sobre restauro. Que legal. E aí, no meio da faculdade, meu professor de estrutura, até um engenheiro, ele me convidou para fazer parte da equipe que estava restaurando a Catedral da Sé. Na época, a Catedral de São Paulo estava sendo restaurada. E aí eu entrei como estagiária na equipe, me apaixonei perdidamente pelo restauro, pela história. Né? Tive a chance de ter chefes, né, nesse estágio que viram, né, esse diferencial meu de gostar de história e me incumbiram de fazer toda a pesquisa que ajudaria no restauro. Então, na época, o Dom Cláudio, né, o cardeal, que era o cardeal, ele trouxe de Roma, do Vaticano, todo o material que tinha sobre a Catedral da Sé e eu fui a responsável por toda a pesquisa. E aí já foi. É apaixonante. Foi isso, apaixonante, né? eu adorei isso. É interessante. Mas precisa gostar, hein? Não, mas com certeza. Tem que ter gosto. Se você não tem gosto na sua profissão, né? Não adianta, sai fora, porque aí não dá para fazer. Mas você estava falando, né? Nós dois também somos oriundes, né, da Sabesp. E a Sabesp foi patrocinadora do Teatro São Pedro. Eu lembro disso porque, na verdade, nessa época eu já estava... Não, mas não é do meu tempo.
na área de marketing, nós formatamos Nossa, que isso. legal. Nós formatamos exatamente o restauro do Teatro São Pedro. Ficou lindo, hein? Quando inaugurou. Não, e é uma área super específica da Isso é arquitetura. um engenheiro de marketing. É um engenheiro de marketing. Eu gosto de fazer Aliás, isso. ele é diretor de marketing na associação. Ah, é? Mas é muito bom. Você estava falando da catedral, né? Da Sé. Eu também, curiosamente, fui lá dar uma pesquisada sobre esse assunto e falaram que ela era provisória, que ela não estava lá definitiva, que um dia ela ia ser desmanchada e ser feita uma nova. Eu falei, ué... Não, na verdade, assim, eles usaram as fundações de um outro edifício, De um outro que estava edifício que existia naquele lá. espaço. Mas a ideia do cardeal, quando construiu, é que ela fosse para sempre mesmo. É. Que ela fosse tão grande, tão importante para São Paulo, para mostrar o quanto São Paulo era rica naquela época. Mas o mais absurdo da catedral é que ela começou em 1913, a Isso. construção, e ela foi inaugurada, incompleta, em 54. Então, assim, Não, mas o engraçada primeiro a história responsável pela catedral era tão definitiva porque já tinha a história do Marco Zero, de Tinha. São Paulo, já estava... Então tem muito mais história por trás. Tem uma riqueza de informações arquitetônicas. Ah, sim. Ela tem um mural, da posição que ela está, que entra um sol nesse mural e que ilumina todo o caminho da Os vitrais. clave principal, né? Então, muito interessante. Eu estava estudando sobre isso, também achei interessante esse negócio. Nós estávamos falando, quanto você falou, quantos anos ficou construindo? 40 anos? Ela começou em 13 e foi inaugurada incompleta ainda Então, em mas lá em 54. Barcelona tem uma que tem mais de 100 anos e não acabaram, Verdade, essa é da família, né? do Gaudí. Ah, mas aí é... Não, aquilo é obra de arquitetura mesmo, sabe? Em termos assim. É que ela nunca teve projeto, né? Essa Nossa. catedral em Barcelona ela não tem projeto. Era o Tá vendo? arquiteto Você que ia reclama orientando. tanto que eu não terminei a nossa sede ainda. É história isso. Só 10 anos que nós estamos para inaugurar. É normal, faz parte. Não tem que dar valor, né? Acho que fica mais sedimentado. Claro. É verdade. Amanhã vão falar que levou 50 anos para construir. Não, vai não, ficar não, mais não, não, forte a não, história. não. É interessante. Mas a catedral além da história, tem todo o lado religioso, né? Tem, mas além do marco religioso, tradição. uma tradição, né, de uma cidade católica, predominantemente católica, ela tem a história da cidade, do país contada nela. Então você consegue enxergar na construção dela quando começou a Primeira Guerra Mundial, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Né, assim, tem uma parte do telhado da catedral que não tem um prego, é só encaixe. E ela vai coincidir com a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente não pode mais usar metal, o ferro. Indústria. Paulinha, você me lembrou que lá na Anhanguera, um professor da arquitetura levou uma turma para conhecer São Paulo, num sábado, e eu, casualmente, acompanhei essa turma. Espetacular. Tem coisas no centro de São Paulo que você nem conhece. A gente que é de São Paulo, Você não aqui presta nascemos atenção, aqui, né? a gente vai ali pelo pátio do colégio, anda, Você sabia que tem um ônibus que sai da Praça da República, ele faz um tour em faz São um Paulo? tour. Mas Verdade. nós fomos com esse professor lá da Anhanguera e nós fomos a pé, andando. Cara, espetacular. E ele vai contando. Tem cada coisa, ali naquelas ruas do centro econômico ali, tem as casas antigas do pessoal que morava lá, tem aqueles portais com os murais, sabe? Muito interessante, porque hoje é tudo escritório, né? Sim. Os prédios todos foram transformados em escritório, mas muito bonito, muito Mas bonito. ficou Uma muito riqueza pouco muito daquela grande. arquitetura antiga lá também. Você está falando da Rua Boa Vista. ali. Isso, aquele centro histórico. ficou Era um pouco 400 É que ela foi arquitetura deteriorada, antiga, né? A gente, como assim, restauro no país é algo complicado de lidar, então a gente não dá valor para a história. Né? O Brasil é um país complicado com essa porque o relação com o seu passado. Então, Na verdade, o governo pensa mais em custo do que na história. sim. Então, aí não tem jeito. Então, assim, realmente é deteriorado o nosso centro, mas se você caminhar por ele com o tempo e começar a prestar atenção, você vai encontrando umas pérolas perdidas no meio do caminho. umas riquezas assim, sabe, que transportam nós na história, né? Não, você pega aqui em Osasco, que é muito menos. E já tem. Tem. É verdade. Eu fiz um trabalho
sobre o Centro Histórico de São Paulo, voltado para o saneamento. Quando a gente estava na área de saneamento. É um negócio muito lindo, lindo. Porque lá era como é que aquele povoado de São Paulo antigo se abasteciam de água. Tinha chafariz. Então tinha um chafariz lá perto do Largo São Bento e um na Praça Patriarca. Quando os nobres ficavam na Praça Patriarca e abandonaram o chafariz do Largo São Bento. Só que aqui acabou a água. Aí eles voltaram para lá, deu uma briga. Porque não, o chafariz de vocês é aquele lá. Sabe, teve umas histórias assim, em termos de social, né? Que envolve urbanismo, muito interessante. A gente vê, às vezes, focos que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a arquitetura, né? Sim. Arquitetura, urbanismo também, né? Por que foi escolhida São Paulo ali? Por que eles escolheram aquele local? E a gente aprende história da arquitetura exatamente para poder entender tudo o que Do foi desenvolvimento, construído, né? entender o desenvolvimento da cidade, tentar entender o futuro. A gente consegue prever o futuro olhando no passado. Então, é muito rica mesmo a nossa história para isso. É verdade. E aí você, em função dessa informação, você consegue visualizar tudo que foi idealizado na época, né? Isso é urbanismo. Né? O que passou, você lembra quando começou a ser arquitetura e urbanismo? Não vou lembrar. O ensino mudou bastante quando a FAUSP foi inaugurada. Quando o Artigas montou a FAU na cidade universitária, ele propôs uma nova forma de ensino, né, que é essa que é a divulgada hoje para o país inteiro, que a gente tenta usar ela como fonte. Mas eu não me lembro agora quando é que entrou o urbanismo no nome. Quando é que a gente deixou de ser engenheiro arquiteto Porque, na verdade, para ser arquiteto não, urbanista? mas entre engenheiro arquiteto e urbanista, ficou só arquiteto, né? Então, eu não lembro quando é que foi a mudança disso e a fusão das profissões. Mas é uma coisa muito bem marcada. Né? Eu queria que você repetisse para o telespectador, dezembro, janeiro, como que é a data do vestibular, como que ele faz para descobrir. Presta atenção. Então, eu queria lembrar que quem quiser prestar arquitetura com a gente, quem quiser fazer parte do nosso time, é só entrar no site vestibulares.br e olhar nosso calendário de vestibulares. A gente tem vestibular agora em novembro, dezembro, janeiro. É só escolher a data melhor e a gente vai estar lá te esperando. Paulinha, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer você por ter arrumado esse tempinho de bater esse papo gostoso com a gente e deixar esse finalzinho para você fazer as suas considerações. Gente, obrigada pelo convite, por ter vindo aqui. Eu agradeço muito e eu espero que a gente consiga encantar alguém que queira ser arquiteto de verdade. A gente precisa disso hoje, né? Pessoas apaixonadas por arquitetura. Que bom. A associação agradece, inclusive. Obrigado, Paula. Obrigado, Paulo. Ficou bonito. Obrigado, Paula. Paulo, obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.